Salve moçada, beleza? Esse aqui é mais um vídeo do nosso canal e vamos nos dedicar mais uma vez à água. Se você já teve uma planta em casa, você sabe o quanto é importante a gente estar sempre regando essas plantas. Seja uma planta ornamental, seja uma horta, uma planta que você deseja que ela dê frutos. É sempre importante manter o solo úmido para que a planta possa crescer saudável, viçosa. É muito importante a gente cuidar dessa planta regando sistematicamente. Mas por que a gente rega as plantas? Por que a água é tão importante na saúde de um vegetal? E é isso que a gente vai tentar responder nessa aula de hoje. Então a pergunta de hoje é: por que regamos as plantas? Na aula passada vimos que a água é constituinte fundamental para a vida como conhecemos no nosso planeta. Se você já cuidou de uma planta, sabe que é necessário regarmos sistematicamente o solo, pois do contrário a planta morre. Mas seria a água importante somente porque ela faz parte da composição dos vegetais? Veremos que não. A água é matéria-prima e produto final de diversas reações metabólicas em todos os seres vivos e, nos vegetais, ela participa da principal porta de entrada da energia nos seres vivos, a fotossíntese. Na aula de hoje, tentaremos responder à pergunta: por que regamos as plantas? A água compõe a maior parte do corpo dos organismos vivos e isso fica muito visível nas plantas. Quando não regamos ou se passam muitos dias sem chover, a planta murcha. Sabemos logo que ela necessita de água. A água é fundamental para manter a sua forma, pois as células vegetais, quando cheias de água, mantêm a firmeza das estruturas e faz com que o vegetal não desabe. Se a água sair das células dos vegetais, o que sobra é um frágil esqueleto de celulose e sua forma se desfaz. Podemos visualizar isso em casa, ao pegarmos uma folha de alface e colocarmos em água filtrada e outra folha em água com sal. Podemos ver que a folha do alface murcha em água salgada, reduzindo seu volume, pois a água atravessa os limites da célula em direção ao maior gradiente de concentração, processo chamado de osmose, como vimos na aula passada. Isso ocorre porque a água salgada é um meio hipertônico em relação ao interior das células do alface. Essa água, tão presente entre as estruturas físicas das plantas, é como um mar rico em substâncias dissolvidas essenciais para o organismo e também é fundamental para que as reações ocorram no interior das células e tecidos. Se fôssemos bem minúsculos, como os seres microscópicos, veríamos o interior da planta como um oceano cheio de processos ocorrendo ao mesmo tempo e nutrientes sendo transportados para todo lado. Sem a água, não seria possível acontecer os deslocamentos e processos dinâmicos que precisam desse espaço tão versátil e flexível que a água proporciona. Portanto, não é de se espantar que a disponibilidade de água no ambiente pode alterar decisivamente a fisiologia de todos os seres vivos. Para ilustrar a nossa caminhada para responder à pergunta dessa aula, vamos comparar dois biomas contrastantes e que estão bem próximos um do outro: a Mata Atlântica e a Caatinga. Se você já teve a oportunidade de viajar do litoral para o interior aqui no Nordeste do Brasil, como aqui no Rio Grande do Norte, onde moro, você pode ver que a paisagem muda rapidamente. No litoral a gente tem plantas maiores, mais verdes, mais viçosas, folhas grandes, mas conforme a gente vai chegando alguns quilômetros para o interior, essa paisagem vai dando lugar a árvores um pouco menores, com adaptações, como espinhos, e muitas vezes, em algumas épocas do ano, essas árvores todas perdem suas folhas, dando lugar a espinhos e uma vegetação que aparentemente está morta, mas na verdade está cheia de vida, esperando que a chuva volte para que as folhas voltem a crescer e tornar a paisagem verde novamente. Essa é a Caatinga, um bioma tipicamente brasileiro, rico em biodiversidade e que vamos falar muito dele aqui nesse canal. Porque em alguns lugares as plantas são grandes e verdes o ano todo, mas em outros as plantas tendem a ser menores e mudam de acordo com a disponibilidade da água no ambiente. Para isso, precisamos primeiro entender como uma planta se desenvolve, ou melhor, de onde vêm as moléculas que formam a estrutura da planta. Quando acompanhamos o crescimento de uma árvore, ficamos maravilhados ao ver que uma pequena semente em pouco tempo começa a formar uma estrutura rígida e muito maior do que a semente original. Apenas deixamos a planta em um lugar com luz, regamos ou deixamos que a chuva faça esse trabalho e fornecemos um solo rico em nutrientes, mas é difícil de percebermos de onde vêm as moléculas que farão parte daquela estrutura da árvore. Sabemos que a maior parte não vem do solo, uma vez que, se isso fosse verdade, veríamos um buraco se formar ao redor das raízes na mesma proporção da matéria que forma a planta. Na verdade, nem percebemos um buraco se formar. Intuitivamente pensamos na água, que é fundamental para o desenvolvimento da planta. Mas será que toda a água que colocamos no solo fará parte da planta?
Como já vimos, a água possui as propriedades de adesão e coesão, o que permite a sua subida em pequenos tubos por capilaridade. Nas plantas, essa propriedade permite que as moléculas de água presentes no solo sejam absorvidas pelas raízes e subam até as folhas por tubos internos denominados xilema. Esses tubos são como pequenos canudos que permitem que a água consiga subir até as folhas, sendo puxados pelo fluxo contínuo da absorção, subida e transpiração da água. É como se o ar da atmosfera sugasse a água presente no solo desde as raízes, passando pelo xilema até saírem pelas folhas, por meio das estruturas especiais chamadas estômatos. Essas estruturas são a porta de controle de evaporação da planta, pois mecanismos de fechamento evitam a transpiração excessiva de água quando necessário. Logo, é possível entender que grande parte da água absorvida é expelida pelas folhas, mantendo esse fluxo do solo para as raízes, passando pelo caule, indo em direção às folhas e saindo para a atmosfera. É importante ressaltar aqui que, em condições extremas, algumas espécies desenvolveram adaptações para garantir maior eficiência no controle da quantidade de água em seus organismos. Por exemplo, na caatinga, grande parte das plantas perdem suas folhas em períodos de estiagem para diminuir a perda de água nesse período. Outras espécies desse bioma mantêm suas folhas, porém possuem ceras e películas protetoras contra o ressecamento. E ainda há outras que possuem folhas bem pequenas ou transformam suas folhas em espinhos, como um modo de sobrevivência às condições do ambiente, pois além de diminuírem a perda da água para o ambiente, ainda protegem suas estruturas de animais que queiram devorar aquela reserva de água em um ambiente tão seco. Pois muitas espécies vegetais são verdadeiros banquetes na caatinga, porque armazenaram água e substâncias ricas em energia em raízes e caules adaptados até que a chuva retorne trazendo a água de volta para todo o ecossistema. Em lugares úmidos o ano inteiro, como a Mata Atlântica, as folhas de maneira geral são maiores e permanentes. As espécies conseguem transformar altos índices de energia e têm disponível um solo rico em matéria vegetal, já que neste bioma há uma maior disponibilidade de água para os processos vitais das plantas. Apesar de regarmos as plantas sistematicamente em nossas casas e saber da importância das chuvas para que as plantas sobrevivam, não temos como definir que é da água que vem a matéria que forma as plantas. Para entendermos de onde vem a matéria que forma as estruturas das plantas, precisamos entender minimamente aqui o mecanismo pelo qual as plantas extraem energia livre do ambiente para poder se desenvolver. Como já vimos em aulas anteriores, as plantas são seres autotróficos, o que significa que são organismos que produzem o seu próprio alimento. E como isso ocorre? As plantas possuem em suas células estruturas chamadas cloroplastos, que apresentam pigmentos verdes chamados de clorofila. Nessas estruturas acontece a fotossíntese, que significa nada mais do que síntese utilizando a luz. Então, nesse processo, a partir da energia luminosa que chega até a planta, do dióxido de carbono que é capturado da atmosfera e da água que é absorvida pelas raízes, a planta é capaz de sintetizar glicídios e ainda libera oxigênio como produto final dessa reação. Os glicídios serão utilizados pela planta de diversas maneiras. Uma parte do gás oxigênio será liberada para a atmosfera e outra parte utilizada pela própria planta. Os glicídios produzidos são muito importantes na constituição de reservas energéticas e processos celulares dos vegetais. Isso porque os vegetais fazem parte do grupo dos produtores de diversos ecossistemas, pois são eles que transformam a energia luminosa em energia química potencial. As moléculas dos glicídios possuem alta energia química potencial, o que significa que, quando quebradas, podem liberar quantidade de energia que poderá então ser utilizada para outras reações químicas dos seres vivos. Consequentemente, podemos dizer que a fotossíntese produz substâncias que servirão como reserva de energia para diversas formas de vida que, direta ou indiretamente, se alimentam da planta, além de ser a fonte da produção de oxigênio para diversas formas de vida que utilizam esse gás, como nós animais. Assim como nós, as plantas também necessitam de alguns elementos nutricionais para se desenvolver. Como já vimos anteriormente, as raízes têm a capacidade de absorver água do solo. Juntamente a essa água, diversos minerais são absorvidos, como compostos nitrogenados, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio, cloro, zinco, sódio, silício, boro, ferro, manganês, cobre, níquel, entre muitos outros elementos da tabela periódica.
Esses minerais participam de vários processos nas plantas, como a formação de compostos orgânicos, auxiliam no armazenamento de energia, integridade estrutural, auxiliam na ação de enzimas, regulação osmótica, entre muitas outras funções fundamentais para a manutenção da organização das estruturas vegetais. No entanto, a quantidade necessária desses minerais é muito pequena, e como já falamos antes, se a matéria que constitui as plantas tivesse origem nos minerais do solo, deveria existir um grande buraco ao redor das árvores, e nós não vemos nada parecido com isso acontecendo. Se revisitarmos rapidamente a fórmula da fotossíntese, ficará mais fácil descobrir de onde vem a matéria que constitui a planta. Vamos lembrar, a planta pega a água do solo e gás carbônico da atmosfera e produz ao final da fotossíntese glicídios e oxigênio. Podemos dizer de uma maneira simplificada que são esses glicídios que formarão toda a matéria orgânica que constitui a planta. Os glicídios são moléculas orgânicas compostas por carbono, oxigênio e hidrogênio. Os glicídios também são conhecidos como carboidratos e têm a fórmula geral CH2ON. Alguns glicídios, como açúcares e amidos, são fonte primordial da dieta da maioria dos seres vivos. Existem 3 classes principais de glicídios: os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. A palavra sacarídeo tem origem no grego saccharon, que significa açúcar. Os monossacarídeos são constituídos por uma única unidade polihidroxicetona ou polihidroxialdeído, monômeros, como por exemplo a glicose, também chamada de dextrose. Os oligosacarídeos são cadeias curtas de monossacarídeos unidas por ligações glicosídicas, como por exemplo a sacarose, aquele açúcar que utilizamos para adoçar o café ou o suco, constituído por 2 monossacarídeos, uma glicose e uma frutose. Percebam que, de maneira geral, usamos o sufixo -ose ao denominar monossacarídeos e disacarídeos comuns. Os polissacarídeos são estruturas maiores, com mais de 20 unidades de monossacarídeos, podendo chegar a centenas ou milhares de unidades. O importante polissacarídeo para nossa investigação nesta aula é a celulose, pois elas compõem a estrutura das paredes celulares das plantas. Ela possui cadeias lineares de unidades de glicose. Podemos encontrar grande quantidade de celulose nos caules e troncos. Ela é a maior parte da massa da madeira, ou seja, mesas, cadeiras, portas e janelas. Tudo que é feito de madeira nada mais é do que açúcares com uma organização não comestível para nós humanos. Sorte para os cupins, que possuem um micro-organismo simbiótico no trato intestinal, o protista triconinfa, que secreta celulase, uma enzima que consegue degradar a celulose em moléculas que podem ser utilizadas por esses insetos. É por isso que eles são muito perigosos quando estão infestando nossas casas, podendo levar a muitos prejuízos para nós seres humanos, assim como em algumas árvores e alguns tipos de plantação. São animais que merecem a nossa atenção, ou seja, cuidado com os cupins. Logo, de maneira geral, as moléculas orgânicas produzidas pela fotossíntese serão fonte de energia para uma grande teia de seres vivos. As plantas, assim como outros fotossintetizantes, conseguem usar gás carbônico como a única fonte dos átomos de carbono necessários para a biossíntese de celulose, amido, lipídios e de proteínas, além de muitos outros componentes orgânicos nas células vegetais. Mas como veremos na próxima aula, o oxigênio liberado pelas plantas é oriundo da água absorvida pelas raízes das plantas, restando da água apenas 2 átomos de hidrogênio para se integrar à matéria orgânica vegetal. Logo, podemos dizer que mais de 95% da matéria que constitui todos os vegetais era um gás, o gás carbônico. E é assim que as plantas, algas e algumas bactérias retiram carbono da atmosfera, um importante processo na manutenção da temperatura no nosso planeta. Portanto, nós regamos as plantas para que elas consigam realizar fotossíntese, removendo o gás carbônico da atmosfera e possibilitando que a energia luminosa seja transformada em energia química potencial, que seguirá um fluxo por diversos seres vivos que têm nos fotossintetizantes a fonte orgânica última da sua alimentação. E é desse assunto que trataremos na nossa próxima aula. Mas antes de finalizar, é importante deixar claro aqui que usamos as plantas como protagonistas da nossa narrativa. No entanto, a fotossíntese é realizada também por algas e algumas bactérias. As algas são as maiores produtoras de oxigênio da nossa atmosfera, inclusive. Para preparar o roteiro da aula de hoje, eu tive a ajuda do Júlio Lustosa e da Cássia Alves, 2 concluintes do curso de Biologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eles estão fazendo o estágio final do curso aqui junto comigo, preparando algumas aulas e atividades. Eles e alguns outros estagiários também me ajudarão no roteiro de outras aulas aqui no canal. Hoje nós vamos ficando por aqui. Como material suplementar, eu indico um vídeo do canal Veritasium, um canal muito legal feito por um divulgador de ciência australiano e que nesse vídeo ele discute, entrevista algumas pessoas sobre justamente o que tratamos aqui,
de onde vêm as moléculas que vão fazer parte das plantas. E é muito divertido, ele traz uma explicação histórica, vale a pena dar uma conferida. Outro material suplementar que eu indico fortemente para vocês é que vocês reguem as plantas, que vocês plantem, que vocês semeiem e vejam essas plantas se desenvolvendo. É um processo muito legal para ser feito desde crianças até adultos, e você cuidar de uma planta, você vê o quanto é importante a gente estar regando, o quanto é importante os nutrientes no solo, o quanto a planta se modifica se a gente deixa de dar água para ela, o quanto a planta se modifica se a gente coloca num solo que não tem tantos nutrientes. Então é muito mais uma experiência. Tenha plantas em casa, crie essas plantas, regue essas plantas, que certamente você vai aprender muito mais do que qualquer aula. Então é isso, se você curtiu, não se esquece de se inscrever no canal, curte e compartilha com os amigos, pois essa pode ser uma boa maneira de alguém aprender sobre ciências de natureza. Até a próxima!